30 de março de 1943. Uma freira austríaca caminhava firme em direção à guilhotina nazista. Helena Kafka, de 48 anos, havia passado a vida inteira salvando vidas como enfermeira, cuidando de soldados feridos na Primeira Guerra e dedicando-se aos doentes mais pobres de Viena. Mas naquele momento, ela mesma seria executada por ordem direta de Adolf Hitler. Por que uma simples religiosa que só queria cuidar de doentes se tornou uma ameaça tão grande para o Führer? O que ela fez para merecer a pena de morte? E por que Hitler fez questão de que ela fosse guilhotinada, mesmo contra a vontade de alguns de seus próprios ministros? E fique até o final para descobrir o gesto simples que enfureceu Hitler e as últimas palavras chocantes da freira antes de ser decapitada. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Freira corajosa e seu desafio a Hitler. Em um dos períodos mais sombrios da história mundial, marcado pelo avanço do nazismo e pela opressão do regime de Adolf Hitler, atos de resistência e coragem surgiram mesmo nos lugares mais improváveis. A chamada Feira Corajosa, nome que simboliza tanto bravura quanto enfrentamento, foi um desses episódios emblemáticos. Realizada em Leipzig, na Alemanha, durante a década de 1930, a feira tornou-se conhecida por desafiar abertamente a ideologia nazista em um momento em que o medo e a censura dominavam o país. Entre estandes de livros e produtos culturais, vozes dissonantes ousaram se manifestar, expondo obras e ideias proibidas, denunciando a perseguição a judeus e outras minorias, e defendendo valores de liberdade e justiça. Este gesto, embora aparentemente simbólico, representou um poderoso ato de resistência contra a tirania de Hitler, ecoando até hoje como um lembrete do poder da coragem individual e coletiva diante da opressão. Naquele contexto, o regime nazista já havia estabelecido rígido controle sobre a imprensa, a literatura e as artes, promovendo a queima de livros considerados subversivos, ou seja, obras de autores judeus, marxistas, liberais e outros críticos do nazismo. Apesar disso, alguns editores e expositores ousaram desafiar essa censura apresentando livros e ideias que iam contra os princípios do regime. O desafio da feira, portanto, não foi um confronto militar ou direto, mas sim um ato de resistência intelectual. Ao expor obras proibidas, manter discussões críticas e se recusar a aderir totalmente à propaganda nazista, esses participantes colocaram em risco sua liberdade e até suas vidas. Em um ambiente de intensa repressão, esse gesto foi corajoso e simbólico. Mostrou que, mesmo sob a ditadura, a cultura e a liberdade de pensamento ainda encontravam formas de se expressar. Essa ação ficou conhecida como Feira Corajosa, Die mutige Messe, em alemão, justamente por representar uma postura de valentia e dignidade frente à tirania, sendo lembrada até hoje como um símbolo de resistência intelectual ao nazismo. Afinal, quem foi Helena Kafka? Helena Kafka nasceu no dia 1º de maio de 1894, na cidade de Husowitz, na Morávia, então parte do Império Austro-Húngaro, atualmente território da República Tcheca. Filha de uma família de operários alemães, era a sexta entre 7 filhos. Ainda criança, sua família se mudou para Viena, capital da Áustria, em busca de melhores condições de vida. Foi ali, na efervescente Viena do início do século XX, que Helena cresceu e começou a construir a trajetória de fé, serviço e resistência que a levaria ao reconhecimento como mártir, infância e juventude, a semente da vocação. Desde muito jovem, Helena demonstrou uma natureza forte, determinada e, ao mesmo tempo, profundamente compassiva. Educada no seio de uma família católica, cresceu envolvida com os valores cristãos e com a realidade da classe trabalhadora. Aos 15 anos, começou a trabalhar como enfermeira auxiliar em um hospital, profissão que viria a desempenhar com grande dedicação ao longo da vida. Seu trabalho logo se destacou por sua competência e pelo cuidado humanizado com os pacientes, independentemente de sua origem ou condição social. Esse contato direto com o sofrimento e a vulnerabilidade humana despertou nela o desejo de servir de forma ainda mais profunda. Aos 19 anos, em 1913, ingressou na Congregação das Irmãs da Caridade de São Francisco, também conhecidas como Franciscanas da Caridade Cristã,
adotando o nome religioso de Irmã Maria Restituta em referência a uma mártir cristã do século XIII. A escolha do nome foi profética. Ela também enfrentaria a perseguição e entregaria sua vida pela fé. Como religiosa, Irmã Maria Restituta seguiu sua vocação no atendimento aos doentes, trabalhando principalmente no Hospital de Mödling, próximo a Viena. Era conhecida por sua competência profissional, firmeza moral e coragem pessoal. Exercia sua missão com alegria, mantendo uma postura firme e, ao mesmo tempo, acolhedora. Tinha um temperamento forte, era direta em suas palavras e não temia expressar suas opiniões, características que lhe renderam tanto respeito quanto antipatia, especialmente em tempos de tensões políticas. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, Helena Kafka, que ainda não era freira, mas já trabalhava na área da saúde, atuou como enfermeira em hospitais militares, prestando assistência direta aos feridos do fronte. Ela ingressou no serviço hospitalar ainda jovem, por volta dos 15 anos, e se destacou pelo cuidado compassivo com os pacientes, muitos dos quais eram soldados gravemente feridos ou mutilados pela guerra. Sua atuação durante esse período foi marcada por cuidado médico e humanitário aos soldados, tratando tanto dos ferimentos físicos quanto do sofrimento psicológico. Trabalho em turnos longos e sob grande pressão, devido à enorme demanda nos hospitais militares e à escassez de recursos. Contato diário com a dor, a morte e a destruição causada pela guerra, o que teve grande impacto em sua formação humana e espiritual. A experiência intensa no ambiente hospitalar durante o conflito contribuiu fortemente para sua decisão de entrar para a vida religiosa. Em 1919, logo após o fim da guerra, ela ingressou na Congregação das Irmãs Franciscanas da Caridade Cristã e passou a se chamar Irmã Maria Restituta. A guerra, portanto, foi um divisor de águas na sua vida. Não apenas a aproximou do sofrimento humano, mas também despertou nela o desejo de servir aos outros como missão de vida, algo que levou até suas últimas consequências durante o regime nazista. Com a ascensão do nazismo e a anexação da Áustria pela Alemanha de Hitler em 1938, evento conhecido como Anschluss, a situação se tornou cada vez mais tensa para os católicos fiéis à doutrina da Igreja. O regime nazista buscava não apenas o controle político, mas também o controle ideológico e espiritual da população. A presença da Igreja Católica, com seus valores universais e sua crítica ao totalitarismo, passou a ser vista como uma ameaça. Irmã Maria Restituta se destacou por sua resistência silenciosa, porém firme. Um dos episódios mais simbólicos de sua oposição ao regime foi a insistência em manter crucifixos nas enfermarias do hospital onde trabalhava. Quando as autoridades nazistas determinaram a remoção dos símbolos religiosos, ela não apenas se recusou a obedecer, como instalou novos crucifixos nas salas que estavam sendo reformadas, contrariando diretamente as ordens do governo. Essa atitude chamou a atenção da Gestapo, a temida polícia secreta nazista. Além disso, Irmã Restituta foi acusada de escrever poemas e textos críticos ao regime, que circulavam entre os colegas. Seu compromisso com a fé e com os princípios cristãos de liberdade, justiça e compaixão a colocaram na mira do poder totalitário. O nazismo e a resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista em 1938, Anschluss, o regime de Adolf Hitler passou a controlar todos os aspectos da vida pública e privada do país. Houve uma tentativa sistemática de enfraquecer a influência da Igreja Católica, vista como um obstáculo ao totalitarismo nazista. Símbolos religiosos foram retirados de escolas e hospitais. Padres e freiras foram vigiados, presos e, em alguns casos, mortos. Foi nesse cenário que Irmã Maria Restituta, já consagrada religiosa e enfermeira-chefe no Hospital de Mödling, passou a ser observada pelas autoridades nazistas. Conhecida por seu caráter firme, ela não escondia sua oposição ao regime e sua fidelidade aos princípios do cristianismo. A resistência da Irmã Restituta não foi feita por meio de armas ou discursos públicos, mas através de gestos concretos e desafiadores, dentro de seu ambiente de trabalho e vida religiosa. Um dos episódios mais emblemáticos de sua resistência ocorreu quando os nazistas ordenaram a remoção dos crucifixos das enfermarias do hospital onde trabalhava. Irmã Restituta recusou-se a cumprir a ordem.
Em vez disso, instalou novos crucifixos nas salas recém-reformadas, um ato claro de desobediência civil. Esse gesto foi altamente simbólico. Para o regime, representava uma afronta à tentativa de criar um Estado sem religião. Para ela, era uma afirmação de fé e liberdade religiosa, além de um ato de fidelidade aos pacientes que viam na cruz um sinal de esperança. Além da defesa dos símbolos religiosos, Irmã Restituta também era conhecida por suas declarações verbais contra o nazismo, feitas entre colegas e funcionários do hospital. Ela teria escrito ou recitado poemas críticos ao regime e mantinha uma atitude de oposição clara aos valores nazistas, especialmente o racismo, o militarismo e o desprezo pela dignidade humana. Ela não se intimidava diante de superiores simpatizantes dos nazistas e fazia questão de defender os doentes e os mais vulneráveis, contrariando a ideologia do regime que valorizava apenas os fortes e pregava a eliminação de pessoas consideradas inúteis ou indignas de viver, como os doentes, deficientes e idosos. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a palavra "Quero mais histórias" rapidinho, e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. Coragem em ação. Atos de bravura da freira contra a opressão nazista. Em uma época em que o medo silenciava multidões e o terror era imposto como norma, ela escolheu permanecer fiel à sua consciência, à sua fé e aos princípios do Evangelho, mesmo quando isso significava arriscar tudo, inclusive a própria vida. Sua bravura não se revelou em grandes palcos ou gestos espetaculares, mas na fidelidade ao seu trabalho cotidiano como enfermeira em um hospital austríaco e na defesa dos valores humanos mais fundamentais. Quando os nazistas tomaram o poder na Áustria após o Anschluss e passaram a remover crucifixos dos espaços públicos e hospitais, Irmã Restituta não se calou. Com firmeza, ela não apenas se recusou a retirar os símbolos cristãos das enfermarias, como instalou novos crucifixos em salas recém-reformadas. Esse gesto, aparentemente simples, era carregado de significado, uma afirmação pública da fé cristã e da dignidade espiritual que o regime tentava eliminar. Mas sua coragem foi além dos símbolos. Em seus comentários entre colegas nos corredores do hospital, ela denunciava as injustiças, criticava abertamente o nazismo e escrevia textos e poemas que revelavam seu repúdio à tirania. Ela cuidava dos pacientes com o mesmo zelo, independentemente de sua origem ou posição social, contrariando o ideal nazista de que apenas os fortes e puros mereciam viver. Seu serviço de enfermagem se tornou, assim, uma forma de resistência silenciosa, mas poderosa a uma ideologia que desprezava os fracos e os marginalizados. Sua postura firme começou a incomodar. Irmã Restituta passou a ser vigiada e sua oposição moral ao regime não tardou a ser considerada uma ameaça. Em 1942, ela foi presa pela Gestapo, denunciada por uma colega simpatizante dos nazistas. Mesmo encarcerada, permaneceu fiel aos seus valores. Recusou-se a trair sua fé ou a colaborar com os algozes. Sabia que poderia salvar sua vida se abandonasse a vida religiosa ou demonstrasse arrependimento, mas não cedeu. Confronto decisivo. O momento em que a freira desafia diretamente Hitler. O confronto decisivo entre Irmã Maria Restituta e o regime de Adolf Hitler não ocorreu em uma praça pública, nem diante de um microfone, mas em um hospital onde a vida é cuidada e preservada. Foi ali, em meio a leitos, pacientes e cruzes, que a freira austríaca fez um dos gestos mais ousados de resistência religiosa e moral ao nazismo. Ela desafiou diretamente a tentativa do regime de apagar a presença de Deus dos espaços públicos e, com isso, acabou por confrontar o próprio Führer e a ideologia totalitária que ele personificava. Na época, os nazistas já haviam ordenado a remoção de todos os símbolos religiosos das instituições públicas. Isso incluía os hospitais, que deviam, segundo o Estado, exibir apenas os valores do nacional-socialismo, sem espaço para a cruz ou para qualquer referência cristã. Quando a ordem chegou ao hospital de Mödling, onde Irmã Restituta trabalhava como enfermeira-chefe, esperava-se que ela obedecesse, mas ela se recusou. Ela não precisou citar Hitler pelo nome para desafiá-lo.
Ao afirmar a presença do Cristo crucificado em um hospital sob controle nazista, ela afirmava valores opostos aos que o ditador representava: misericórdia contra a crueldade, dignidade contra a dominação, fé contra fanatismo racial. Em um tempo em que a maioria se calava ou se curvava, ela permaneceu de pé. A resposta do regime veio com brutalidade. O gesto da freira foi interpretado como um insulto ao poder absoluto de Hitler. Mais do que uma simples infração, sua ação foi considerada subversiva, um símbolo de resistência inaceitável. Ela foi denunciada, vigiada e, por fim, presa pela Gestapo. A acusação não era só instalar cruzes, era atentar contra o Estado. Ela se tornara uma inimiga do Reich. Prisão e julgamento, processo legal e postura firme da freira. A prisão de Irmã Maria Restituta ocorreu de forma repentina e silenciosa, mas foi resultado de uma crescente tensão entre sua postura firme de fé e o regime totalitário que dominava a Áustria. Em 18 de fevereiro de 1942, ela foi detida pela Gestapo, a temida polícia secreta nazista, dentro do próprio hospital onde atuava como enfermeira-chefe, na cidade de Mödling. A ordem de prisão foi motivada por sua clara e constante oposição ao nacional-socialismo, expressa tanto por palavras quanto por ações. O episódio mais simbólico, e que acabou servindo como justificativa formal para sua captura, foi a instalação de crucifixos em novas alas do hospital, mesmo após uma ordem expressa das autoridades para retirar todos os símbolos religiosos dos espaços públicos. Para o regime, aquilo era mais que desobediência. Era um gesto político, uma provocação direta à tentativa de construir um Estado laico e autoritário, onde a fé não teria mais espaço. Mas, além disso, ela era conhecida por comentar criticamente sobre o governo nazista entre colegas e por escrever textos considerados contrários ao regime. Atitudes que, na época, podiam ser interpretadas como crime de alta traição. Após a prisão, Irmã Restituta foi levada para Viena, onde ficou isolada em uma cela. Mesmo diante de pressões, interrogatórios e da constante vigilância, ela manteve-se serena e fiel à sua consciência. Recusou-se a renegar sua fé, a colaborar com o regime ou a aceitar qualquer acordo que a obrigasse a abandonar sua vida religiosa. Durante os meses de prisão, não demonstrou medo ou arrependimento e se destacou por sua firmeza, humildade e profunda confiança em Deus. Seu julgamento foi conduzido por um tribunal militar nazista que a acusou formalmente de propaganda contra o Estado, subversão e desrespeito às ordens do governo. Em nenhum momento ela negou suas ações. Pelo contrário, assumiu sua postura com clareza, como quem sabia que estava do lado certo da história. Suas palavras, segundo relatos, foram calmas, diretas e firmes, não ofensivas, mas convictas. O tribunal não estava interessado em justiça, mas em fazer um exemplo. Mesmo assim, Irmã Maria Restituta não cedeu. Durante todo o processo, sua atitude foi de total integridade moral. Ao invés de negociar sua liberdade ou demonstrar arrependimento, preferiu permanecer fiel àquilo que acreditava, consciente de que sua luta não era contra um governo apenas, mas contra uma ideologia que desprezava a dignidade humana, a liberdade espiritual e os valores cristãos que ela jurara defender. Sua postura diante dos juízes não foi de desafio hostil, mas de resistência serena e firme, digna de quem sabia que a verdadeira vitória estava na coerência entre fé e vida. A sentença, relato da execução da freira pelas autoridades nazistas. Após meses de prisão e um julgamento marcado pela rigidez ideológica do regime nazista, Irmã Maria Restituta foi condenada à morte. Sua condenação não veio como surpresa para ela, que desde o início sabia o risco que corria ao manter-se fiel à fé cristã e aos princípios de justiça e dignidade humana. A sentença, emitida por um tribunal militar nazista, determinava que ela fosse executada por guilhotina, uma punição cruel, reservada na época para casos considerados de alta traição ao Estado. Ainda assim, a execução não foi imediata. Houve hesitações dentro do próprio sistema. O ministro da Justiça do Reich chegou a demonstrar desconforto com a ideia de executar uma freira. Alguns membros da Justiça tentaram atrasar o cumprimento da sentença, temendo repercussões negativas. No entanto, Adolf Hitler, informado sobre o caso, teria insistido pessoalmente para que a punição fosse aplicada sem perdão.
A atitude implacável do Führer demonstrava o quanto a resistência de Irmã Restituta, ainda que silenciosa e simbólica, incomodava o regime. Ela havia se tornado um emblema de oposição religiosa e moral, algo que o totalitarismo nazista não podia tolerar. A execução ocorreu no dia 30 de março de 1943, no Presídio Regional de Viena, onde ela estivera presa desde sua detenção. Naquele dia, ela foi levada ao pátio de execução com a mesma dignidade que marcara toda sua trajetória de resistência. Não havia gritos, nem desespero. Segundo testemunhos de funcionários da prisão e de outros detentos, ela caminhava com serenidade e oração. Sua fé, presente até o último instante, a sustentava diante do horror. Pouco antes da execução, Irmã Maria Restituta teria recebido os sacramentos e escrito algumas palavras a seus familiares e à comunidade religiosa das Irmãs da Caridade de São Francisco. Essas palavras revelavam mais compaixão e perdão do que medo. Ela não manifestou ódio nem ressentimento, apenas a esperança de que sua morte pudesse ser semente de vida. Foi decapitada pela guilhotina, uma prática fria, mecânica e impiedosa que o regime nazista usava para eliminar rapidamente seus opositores. Mas se o Estado pretendia silenciar sua voz, o efeito foi o oposto. A morte da freira não a apagou da memória de seu povo. Ao contrário, fortaleceu seu legado como símbolo de coragem, fé e resistência diante da opressão. Após a guerra, sua história veio à tona com mais força. Documentos do julgamento, testemunhos de colegas e sobreviventes, além das cartas escritas durante sua prisão, revelaram o perfil de uma mulher que, mesmo diante da morte, preferiu ser fiel à verdade a viver em submissão à mentira. Em 1998, Irmã Maria Restituta foi beatificada pelo Papa João Paulo II, reconhecida como mártir da fé e como exemplo luminoso de bravura cristã no século XX. Sua execução permanece como um triste testemunho da brutalidade nazista, mas também como um poderoso sinal de que há vidas cuja luz não pode ser apagada, mesmo sob a lâmina da opressão. Prisões de católicos no regime nazista. Os membros do clero que receberam punições por conta de uma oposição realizada ao regime do Terceiro Reich foram enviados para o campo de concentração de Dachau, na Alemanha. A partir de dezembro de 1940, a ordem era que todos os clérigos que estivessem em outros campos fossem transferidos para Dachau. Então, podemos dizer que esse era o centro de detenção oficial dos líderes católicos. De um total de 200 e 120 clérigos registrados como presos lá, cerca de 94% deles eram católicos romanos. Haviam ainda 109 protestantes, 22 ortodoxos gregos, 8 católicos antigos e mariavitas, além de 2 muçulmanos. O maior grupo dos clérigos encarcerados em Dachau era composto por jesuítas opositores ao regime nacional socialista. Legado inspirador, impacto duradouro e exemplo de coragem. O martírio de Irmã Maria Restituta não foi esquecido. Após a guerra, sua memória passou a ser honrada por católicos austríacos e por todos aqueles que viam nela um exemplo de resistência ética e espiritual diante da opressão. Em 1998, foi beatificada pelo Papa João Paulo II, que destacou sua coragem e fidelidade ao Evangelho em tempos de escuridão moral. Em sua homilia, o Papa afirmou: "Ela é um sinal de que também hoje é possível, com a força da fé, resistir à mentira e à violência." Irmã Maria Restituta tornou-se, assim, a única religiosa condenada à morte pelos nazistas em território austríaco e uma das poucas mulheres beatificadas por seu martírio sob o Terceiro Reich. Seu testemunho é lembrado não apenas pela Igreja, mas também por instituições de direitos humanos e grupos que estudam a resistência ao nazismo. Hoje, escolas, hospitais e ruas em Viena e outras cidades austríacas levam o nome de Irmã Restituta, como símbolo de compromisso com a verdade, a justiça e a dignidade humana. Sua vida é ensinada como exemplo de resistência cristã e coragem civil. Seu nome figura entre os justos da humanidade, ao lado de outras pessoas que, mesmo sem armas, enfrentaram regimes de terror com as únicas armas que possuíam: a fé, a palavra e o amor ao próximo.
A história de Helena Kafka é, acima de tudo, um lembrete de que a santidade pode se manifestar no cotidiano, no trabalho silencioso, no cuidado com os outros e, quando necessário, na firmeza frente ao mal. Ela não buscou o martírio, mas abraçou sua vocação até o fim, mesmo sabendo o preço que isso poderia ter. No desfecho desta narrativa singular que nos transporta para um período sombrio da história, somos confrontados com a figura marcante de uma freira que desafiou de maneira intrépida o regime opressivo de Hitler. Seu ato de coragem ecoa através do tempo, lembrando-nos do poder transformador de um indivíduo determinado a enfrentar a injustiça, mesmo diante do perigo iminente. A história dessa freira destemida não apenas nos inspira, mas também nos incita a uma profunda reflexão sobre o heroísmo e a luta contínua pela liberdade. Em um período em que as trevas da tirania nazista obscureciam a Europa, ela ousou desafiar a autoridade opressiva, tornando-se um símbolo de resistência e bravura em meio à adversidade avassaladora. Seus atos corajosos não foram apenas uma manifestação de valentia pessoal, mas também um lembrete contundente da importância de resistir aos regimes totalitários e defender os valores fundamentais da humanidade. Em um contexto em que a liberdade estava sufocada e a injustiça reinava soberana, a freira ergueu sua voz em nome dos oprimidos, desafiando as forças do mal com uma determinação inabalável. Ao contemplarmos a trajetória dessa freira destemida, somos levados a refletir sobre a natureza do heroísmo e da coragem. Em um mundo frequentemente dominado pelo medo e pela conformidade, sua ousadia em enfrentar o tirano supremo nos lembra que, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, cada um de nós possui o potencial para se tornar um agente de mudança e um defensor incansável da justiça. O sacrifício final dessa freira, sua execução pelas mãos das autoridades nazistas, ressoa como um trágico lembrete do preço da resistência em um mundo dominado pela opressão. No entanto, seu legado perdura, iluminando o caminho para aqueles que ousam desafiar a injustiça e lutar pela liberdade, mesmo que isso signifique enfrentar o sacrifício supremo. Que a história dessa freira corajosa sirva como um farol de esperança e inspiração para as gerações presentes e futuras. Que nos lembre da importância de permanecermos vigilantes contra as forças do autoritarismo e da opressão e de nutrirmos em nossos corações a chama da resistência e da solidariedade. Por fim, que a memória dessa freira que ousou desafiar o inimaginável nos inspire a seguir em frente com coragem e determinação, lembrando-nos de que, mesmo diante das maiores adversidades, a luz da justiça e da liberdade nunca pode ser extinta. Diante do exemplo inspirador da freira corajosa que desafiou Hitler, somos levados a questionar: em face da injustiça e da opressão, qual é o papel de cada um de nós na defesa da liberdade e da dignidade humana? Ao encerrar esta jornada emocionante através da história da freira que desafiou Hitler, convido cada um de vocês a refletir sobre o impacto duradouro do heroísmo e da resistência. Que a coragem inabalável dessa freira nos inspire a ser agentes de mudança em nossas próprias vidas, defendendo os valores fundamentais da humanidade em face da adversidade. Se este conteúdo te agradou, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos que trarão mais histórias incríveis.